TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. As orquídeas também choram. Depois de perder o marido tragicamente, Elizabeth precisa de descobrir como encontrar forças para seguir em frente, mesmo quando tudo à sua volta parece desmoronar-se. Por outro lado, o seu marido Victor, no mundo espiritual, sem compreender o que lhe aconteceu, vagueia pelo lar e pela fazenda. Liga-se ao seu antigo empregado Orlando, e este, por sua vez, vai se ligar à viúva. Elizabeth precisa de descobrir se é ético entregar o seu coração a um novo amor. As respostas vão vir através da luta, da fé e do resgate pessoal, guiadas pela força do amor que vai abrir caminho a uma nova perspectiva de vida. Boa noite a todos, que Jesus abençoe a todos nós, queridos irmãos e amigos, companheiros de ideal. É sempre a alegria e a gratificação de podermos, a oportunidade de pesquisarmos, trabalharmos e partilhar esse trabalho, essa pesquisa com todos vocês. E enquanto a nossa companheira Maria João falava, fazia a prece, me veio duas passagens do Evangelho e eu vou partilhar com vocês. A primeira diz-nos o Evangelho que nós somos devedores uns dos outros e que a regeneração só se fará a partir do momento que nós nos entendermos uns com os outros. Então, nós estamos aqui juntos, que é para nos entendermos. E nós, para nos entendermos, o que é que nós temos que fazer? Temos que educar os nossos sentimentos. E a segunda partilha do Evangelho foi aqui, eu abri o acaso para me preparar, para vir para aqui, falou sobre a indulgência. E o que é que nos fala a indulgência? Que nós não devemos julgar, que nós devemos julgar a nós mesmos e não julgar ao próximo. E eu tenho a certeza absoluta, vocês não vão me julgar se eu cometer alguma falha. Portanto, vamos então falar sobre a educação dos sentimentos. O livro de pesquisa é do Jansson de Camargo. Nós não vamos trabalhar o livro todo, é riquíssimo para estudo e gostaria, como sempre, trazer quase tudo, mas não é possível. E vamos falar sobre o desenvolvimento das virtudes, que é a parte terceira do livro. O livro está dividido em várias partes, dentro das partes, vários capítulos. Começa-nos Lacordaire falar-nos que na balança divina são iguais todos os homens, só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Portanto, vamos lá ver o que é que nós vamos aprender hoje com esse nosso companheiro e se nós somos realmente virtuosos. Ou, penso que se nós ainda não somos, pretendemos ser, mais uma vez é por isso que nós estamos aqui, com o objetivo de nós nos melhorarmos. Então, começa por falar que esta parte do livro visa trabalhar os elementos substanciais da alma humana para a conquista de valores altamente positivos para o indivíduo. Abordaremos, assim, o fluxo do pensamento, o mecanismo da prece e da meditação e uma série de virtudes capazes de conduzir as pessoas para um estado de equilíbrio e de paz interior. Nós vamos trazer só alguns enxertos dessa parte terceira, porque realmente é muito rica em informação e nós temos um tempo muito pequenino para abordar toda esta parte do livro. E nós começamos pelo Evangelho. O que é que o Evangelho nos fala sobre a virtude? A virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem.
Ser bom, caridoso, trabalhador, sóbrio, modesto são as qualidades do homem virtuoso. Então nós temos que trabalhar o ser bom, sermos caridosos, temos que trabalhar, arregaçar as mangas, sóbrio e sermos modestos. Então, o Jansen de Camargo diz-nos que o desenvolvimento das virtudes é o caminho seguro para a conquista da felicidade humana. Poderemos desenvolver uma série de aptidões psíquicas, mas, se deixarmos de lado as virtudes, não lograremos atingir a pureza da mente. Isto é uma afirmação que ele nos traz. Então, vamos lá ver. Ele fala-nos sobre o pensamento, sobre o sentimento e sobre a vontade. E para aguçar a curiosidade de vocês, porque nós gravamos muito as imagens, mas as palavras nós não gravamos muito, então eu coloquei aqui essas duas imagens. Mas por curiosidade, vocês já vão estar a pensar, por que ela não colocou nenhuma imagem na vontade? Por que será? Então, ao longo do caminho, vocês vão perceber o porquê que eu não coloquei a imagem na vontade. Mas para aguçar mais um bocadinho, pensar, sentir, será mais fácil do que fazer? É uma pergunta que vocês vão ficar a pensar. E no final, vocês vão sair daqui com a resposta. Portanto, pensamento, sentimento e vontade são forças fundamentais da mente. Portanto, faltou ali um Nzinho. A união dessas três forças provocam um direcionamento de energias no sentido da conquista interior. E agora, vamos lá ver a vontade. Olha só a imagem da vontade. Grande, né? Por quê? A vontade dá trabalho. Ela é uma subida. Então, vejam bem. E agora eu vou apontar aqui para vocês. Portanto, nós no primeiro degrau sentamos e pensamos, eu não vou fazer. Nós afirmamos para nós mesmos, né? De uma forma negativa e não positiva. Já começa errado. Já começamos errado. Depois, eu não consigo fazer. Já mudou um bocadinho. Já estou no segundo degrau, já comecei a raciocinar. Passo para o terceiro. Já me levanto. Eu quero fazer. Já começamos a sair do negativo para o positivo. Como eu faço? Depois, eu vou tentar fazer. Ainda estamos na dúvida. Ainda estamos ali, entre o positivo e o negativo, porque no meio do caminho eu ainda posso voltar a me sentar. Eu consigo fazer. Voltei para o positivo. Subi mais um degrau. Eu vou fazer. Eu afirmo com convicção de que eu sou capaz. É o pensamento positivo. Sim, eu fiz, que alegria. Por quê? Quando nós conseguimos realizar algo, tudo que nós fazemos, se nós conseguirmos, e é isso que é a proposta da doutrina de Jesus, é sempre pelo positivo, é sempre a felicidade, é sempre a alegria. Mas nós temos o quê? Nós temos que escalar, nós temos que subir uma montanha, nós temos que começar pelo primeiro degrau, porque nós não vamos conseguir dar um passo largo, pegar e já ir para o terceiro. Não. E Jesus nos conhece bem, sabe das nossas potencialidades, da nossa capacidade, e nós temos o tempo ao nosso favor. Mas só que nesse momento nós estamos a perceber que parece que o tempo não está sendo muito nosso amigo, porque nós estamos correndo contra o tempo. Então nós temos que andar depressa, não podemos mais andar devagar, não podemos mais ficar cozinhando em banho-maria. Nós temos que dar fogo, nós temos que injetar lenha na fogueira, porque o nosso tempo já está ficando curto. Então nós temos que trabalhar rápido, mas trabalhar com convicção, trabalhar com confiança e desenvolver a fé.
uma fé raciocinada. Não é mais aquela que engana, o faz de conta. Não, aquela que põe-nos a usar a inteligência que Deus nos deu. E, a partir daí, nós vamos descobrir toda a potencialidade que nós temos. E nós vamos deixar o homem velho, né? O homem, aquele que salta a tampa, aquele que já coloca as garras de fora, mas nós vamos nos transformar no homem de bem, aquele que o Evangelho falou no slide atrás para nós. Então, a vontade na visão espírita. Olha que interessante. Vamos ver como a vontade não é um trabalho, assim, ele não é impossível, mas ele dá trabalho. E nós temos que arregaçar as mangas por nós mesmos. Então, ele diz que a visão espírita da vontade vai mais fundo. Diz Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, que a mente humana possui vários setores: desejos, inteligência, memória, imaginação e etc. Mas que, acima de todos eles, está o gabinete da vontade. Eu achei o máximo Emmanuel dizer, nós temos um gabinete, que é o gabinete da vontade. Esse Emmanuel é fantástico, né? Pena que ele já encarnou e a gente não o conhece, né? Senão ele podia ser os nossos professores, né? Já podíamos convidá-lo para vir fazer palestra para nós. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Ela é o leme que dirige o barco das funções psíquicas, levando-as para esse ou aquele rumo, e que só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Viu como vontade dá trabalho? Pensar e sentir são duas coisas que fazemos assim, no estalar de dedos. Mas a vontade, essa é outra coisa. Né? Então, o que é que nós fazemos conosco, por vezes? Nós pensamos, eu vou fazer tal coisa. Aí o sentimento, né? Que por vezes é de boa vontade e por vezes não é. Aí a gente assim, mas hoje não me apetece. Não estou com vontade. Então, a gente começa a perceber que até para refletir e pensar, veja como é que nós somos. Nós queremos a felicidade, nós queremos tudo. Somos ou não somos crianças espirituais? Somos. A criança quer tudo, mas ela não quer ter trabalho. A criança quer um cão, mas na hora de levar à rua ela não quer levar. Na hora de dar a comer também não. Mas ela quer o cão. Não é? Nós queremos a felicidade, nós queremos muitas coisas. Queremos paz, queremos equilíbrio, queremos tantas coisas. Mas o que nós temos que fazer para conquistar tudo isso? Nós temos que pensar, sentir, mais do que isso, a vontade. Porque ela, como diz Emmanuel, é o gabinete. Ela gerencia tudo. Ela está no leme da embarcação. Então, nós temos que falar de nós para conosco mesmo. Como foi ali na figura. Eu vou fazer. Mas quando a gente fala eu vou fazer, você tem que falar aquele vou fazer, um vou fazer com vontade. Um vou fazer que faz eco aqui dentro de nós. Quem viu aquele filme, o Ghost? Pois, antigo filme, né? Então, ele estava lá na estação do metro, havia lá o espírito que desencarnou e ficava no metro, andando, parando de uma estação para outra, e ele viu, né, o espírito que desencarnou, que agora não me lembro o nome do autor, que também não veio ao caso, ele viu quando ele chutou a tampinha. Aí ele olhou aqui e falou, mas espera aí, ele conseguiu chutar a tampinha? Mas eu quero abrir a porta da casa e não consigo? Como é que ele conseguiu chutar a tampinha? Aí ele fala para ele, mas como é que você fez isso? Aí o que ele fala?
tem que ser uma vontade que vem daqui de dentro. Tem que ter força de vontade. Aquele querer, eu quero, eu vou fazer, eu sou capaz. Então não é aquela coisa assim, sabe, não sei, ai, né? Parece aquela hiena que diz, né? Da figura, né? Do desenho lá, né? Estou tão cansado, né? Não sei, e fica nisso, né? E não sai disso. Então, como é que nós queremos conquistar felicidade, paz, harmonia interior e tudo mais se a gente não quer nem pensar, gente? A gente não quer nem pegar nos livros para ler, mas ler, com vontade de ler. Porque muitas vezes a gente pega no livro, mas não tem vontade. Já começa a abrir a boca, já começa a ficar com sono, diz assim, não, isso aqui, a letra é pequena, a gente justifica tudo e mais alguma coisa, vai dormir e, cadê que a gente leu? Não lemos nada. Às vezes até lemos, mas não lemos. Ler e buscar a essência, o conteúdo. Dá trabalho? Dá. Tem que pensar? Tem. Tem que ter vontade? Se tem que ter vontade. Continuando, ele diz-nos que é através dela, a vontade, que estabelecemos as nossas escolhas, as nossas mais importantes decisões e assumimos os nossos compromissos. E ela, a vontade, é a alavanca da alma para as realizações espirituais. Nós estamos aqui, já sabemos, somos espíritos, estamos careca de falar isso, né, gente? Somos espíritos. Estamos a vestir um corpo material, uma vestimenta, né? Então, da onde viemos? Por que estamos? Para onde vamos? Fala-nos Leon Denis. Nós temos que descobrir, temos que estudar, temos que raciocinar, para que nós possamos conquistar esse patamar de virtudes que nós queremos para nós. Porque nós queremos o quê? Ser felizes. E nós temos tudo para isso. Só depende de nós mesmos. No geral, olha que interessante que ele nos fala. No geral, consumimos desnecessariamente energias no campo emocional descontrolado e a vontade é que irá dirigi-las para atividades e reparadoras. Para as atividades e reparadoras. Portanto, tudo está relacionado com a vontade. Então, veja bem, vamos aqui fazer um raciocínio, vamos raciocinar juntos. Portanto, eu penso, né? Eu penso, eu sinto. Por vezes ficamos gastando as nossas energias, vejam bem, não estamos realizando nada, estamos a gastar a nossa energia pensando, sentindo, e não estamos a fazer absolutamente nada, porque a vontade está estagnada. Está lá no primeiro degrau, igual a gente viu da figurinha. Estou sentado, né? Eu estou esperando que alguém faça por mim. Que alguém venha aqui, dê a mão, me ponha de pé, ou, se possível, me leva no colo. Né? Nós estamos pedindo isso para Jesus, não será, não? Jesus, me leva no colo, vai. Está tão difícil, a vida está dura. Olha que o senhor não anda olhando para mim, hein? A gente ainda tem esse disparate de dizer isso. Olha que o senhor não anda a olhar bem para mim, porque está duro, hein? O senhor está ocupado com outras pessoas, comigo o senhor não está. Né? Se nós conversarmos com Jesus, porque ele é psicólogo e é médico das nossas almas, nós estamos numa vontade com ele, né? É de nós para ele. Ninguém está ouvindo o que a gente está a falar, né? É só ele que está escutando. Então, nós ficamos numa vontade. Então, a gente fala essas coisas, né? E ele olha e fala assim, meu Deus, onde é que está a vontade dessa minha ovelhinha, hein? Está difícil, né? Continuando, ele fala que o desenvolvimento das virtudes, então, é um trabalho significativo para os aspirantes à espiritualidade.
É duro, né? A gente tem que falar de trabalho de novo. O pessoal aqui vai dizer assim, bem, esse povo só fala em trabalho, né? Não tem ganho, não, só trabalho. E é tudo de graça, viu, gente? Dai de graça o que de graça recebeste, já disse o Evangelho. Então, não há pagamento. Por quê? Nós somos devedores, se nós somos devedores uns dos outros, né? Como é que nós vamos quitar as nossas dívidas uns com os outros? Nós temos que trabalhar no bem. Então, não tem essa conversa de passar ali e querer receber alguma coisa, porque a nossa dívida é grande. Não é? É por isso que o planeta está como está. E ele vai se transformar, porque é da lei, ele está passando por essa transformação. E nós estamos passando por essa transformação através do quê? Através da porta estreita, como nos fala o Evangelho. É duro passar pela porta estreita, mas é assim mesmo. Não tem outro caminho, não adianta. Não adianta a gente querer enfeitar a história, pintar, modificar, não. Esse é o caminho. Então, é melhor a gente encarar logo, de frente, né? Eu tenho que tomar um remédio, é amargo. Eu sei que ele é amargo, mas ele vai me fazer bem, então eu vou tomar. Nem que depois eu chupe um limão a seguir, mas eu vou tomar, né? Aí ele vai falar, nós vamos falar sobre a força do trabalho, que está no livro Mais Luz, que é o nosso benfeitor, que vem trazer para nós esse incentivo, gente. Não é uma cobrança. Ninguém cobra nada de nós. A nossa consciência nos cobra. Ninguém vem nos cobrar nada. Quando nós estamos desconfortáveis, não é porque alguém está a cobrar alguma coisa de nós. É a nossa consciência. Somos nós mesmos. Estamos incomodados. Mas não é alguém que está a fazer alguma coisa por nós. Não vamos parar de culpar os espíritos. Coitados dos espíritos encarnados. Ah, mas eu tenho um espírito aqui que está me deixando incomodado. Nada. É a nossa consciência. A nossa consciência. Nós estamos desconfortáveis. Por quê? Porque nós não estamos a fazer nada. E o progresso é da lei. Nós estamos inseridos nesse progresso. Ele é uma alavanca. E nós não precisamos passar pelo progresso através da dor. Não. Nós podemos passar com amor, leves. É assim que nós temos que pensar. E nós somos capazes, claro que somos. Todos nós somos capazes. Então, o nosso benfeitor diz-nos que o trabalho gera trabalho, para que o trabalho nos dê a bênção de mais trabalho. E, com o trabalho, por solução de todos os problemas da vida. Então, vamos trabalhar. Vamos começar a pensar o seguinte: eu tenho que trabalhar para a minha sobrevivência. Ok, todos nós temos. Somos homens na matéria. Temos que trabalhar pela nossa sobrevivência. Mas nós não precisamos exagerar. Porque o próprio Evangelho também nos fala do desprendimento da riqueza. E ele diz, dá do teu supérfluo, porque ainda vai te sobrar. Então, nós não precisamos tanto, porque nós não vamos levar um níquel sequer quando nós deixarmos o educandário terra como encarnados e passarmos para o nosso verdadeiro lar, que é o lar espiritual, porque nós somos espíritos. Então, o que é que nós temos que fazer? Trabalhar. Porque do lado de lá, nós também vamos continuar a trabalhar. Porque o trabalho dá-nos a garantia do equilíbrio da nossa sustentação espiritual. E é nisso que nós temos que pensar. Não podemos ficar só com as coisas materiais. Nós temos que buscar a essência. Porque quando eu estou no meu setor de trabalho, que garante o meu pão de cada dia, eu tenho do meu lado o meu próximo. Eu tenho alguém do meu lado. Talvez aquele alguém que eu até não me simpatize muito, mas eu vou fazer um esforço porque eu já tenho algo mais do que ele. O que é que eu tenho? O Evangelho. O que é que eu tenho? A casa espírita, que me dá as condições, através de estudo, de palestras, de tudo mais. Mas este meu companheiro, ele ainda não tem.
Eu posso vibrar por ele? Eu devo vibrar por ele. Eu devo transmitir a ele algo de bom? Devo. Por quê? Porque nós nos devemos uns aos outros. Não tem ninguém melhor que ninguém neste planeta Terra. Somos todos iguais, como também vimos no slide anterior. Agora vamos falar sobre criatividade e flexibilidade. As pessoas flexíveis são aquelas que não se fixam aos conceitos pré-estabelecidos. Estão constantemente procurando uma nova maneira de verem as situações. Somos nós. E isso gera uma criatividade permanente no seu modo de pensar e de agir. Então, a doutrina tem esse poder. O Evangelho de Jesus tem esse poder sobre nós. Antes eu era uma pessoa que me queixava, casmurra, não sorria, vivia ali infernizando a vida do pessoal lá em casa. Agora, eu já infernizo, claro, continuo infernizando, mas eu já vou infernizando de outro jeito, né? Eu vou sendo mais criativa, mais flexível, tal. Aí eu, né, dei um cutucão, pisei no pé do calo do outro, mas aí eu chego lá e disse assim, sabe, eu tenho que pedir desculpa. Mas como é que eu vou fazer, hein, para pedir desculpa? Ah, eu já sei, vou fazer um bolo. Que coisa melhor que um bolo com cobertura de chocolate? Eu já quebrei aí, já matei aí logo. Aí eu já quebrei o gelo, eu já consigo, né, começar ali, vamos sentar, tomar um chazinho, né, tal. E aí a gente começa a dialogar, começa a conversar. Quando vê, já quebramos né, aquele fluido, aquela vibração, e aí nós começamos a conversar. Quando vê, fica tudo bom, já estamos a rir, porque a melhor coisa da vida é sentar numa mesa e conviver e conversar. Mas, pelo amor de Deus, deixem os quadradinhos lá na mesa de cabeceira do quarto. Porque se a gente leva para a mesa, não tem conversa. E a comida nem vai cair bem. Certo? Combinado? Estamos todos assim? Vamos deixar os quadradinhos? Para a próxima, a gente nem vai vir aqui dizer, olha, desliga os vossos telemóveis. Vocês nem vão trazer, vão deixar lá em casa. Certo? Depois ele fala-nos que a criatividade pode se manifestar em vários campos da sociedade. O importante é a criação de um hábito saudável para o desenvolvimento dessa flexibilidade mental. Um hábito saudável. Volto a repetir. Telemóveis não é um hábito saudável. Né? Porque às vezes nós recebemos uma pessoa em nossa casa, às vezes a gente vai lá no telemóvel porque faz plim, a gente corre para ver o que é. É o Facebook, deixa eu ver o que tem aqui. E a pessoa está ali na sua casa, tal. Então, como é que é? Vamos sentar para conversar? É ou não é? É verdade. E eu falo por mim também. A gente lá em casa estamos tentando, né, a fazer uma força para ir se desvinculando desse quadradinho, né? E a televisão também, né? Que a televisão chama atenção. E as notícias, telejornal, isso estraga todo o ambiente. Mas pronto, tudo leva o seu tempo. Nós estamos aqui para aprender. Fala aqui, cultive a flexibilidade todos os dias. Predisponha sua mente para a rapidez das mudanças. Bom, essa é uma afirmativa dele, né? Predisponha sua mente para a rapidez das mudanças. Então, nós estamos vivendo um tempo que, como eu falei para vocês, nós já não temos muito tempo. Então, nós temos que correr atrás. E essas mudanças não pode ficar para ontem. É imediato, é urgente, é SOS. Então, nós temos que, né, correr para termos essa flexibilidade de nos tolerarmos uns aos outros. Começa já por aí. Tolerância, compreensão, paciência. Depois ele fala também, exercite o hábito de ver os fatos por vários ângulos. Eu achei isso fantástico. Por quê? Como nós ainda temos o costume de ver a televisão, ver o noticiário e tal, e a gente fazer comentários, nós precisamos olhar as coisas pensando assim, como Jesus veria este fato? Como ele analisaria?
que ele iria falar sobre isso? Nós já temos o Evangelho, né? Quantas vezes nós não vivenciamos uma situação ou estamos a pensar em alguma coisa, se nós pegarmos o Evangelho e abrirmos ao acaso, a resposta vem direitinho, certinho. Vem certinho. Então, nós temos que, já que estamos aqui, não é? E o nosso objetivo é estar com Jesus, é ter estes ensinamentos dentro de nós, então nós temos que ver as coisas à luz da doutrina espírita. Que é para quando nós formos falar alguma coisa, dar a nossa opinião, fazer o nosso comentário, não esquecermos de sermos indulgentes. Ele fala, não permaneça apenas na maneira habitual de enxergar as diversas situações da vida. Busque outras alternativas. Ele fala aqui, dê serviço à sua mente. E não, dê serviço à sua mente, senão ela tenderá para a estagnação. Gente, nós estamos a ver pessoas chegando no inverno das suas idades, pessoas de terceira idade. Essas pessoas, elas têm uma carência muito grande, elas querem manter a mente delas no raciocínio, elas querem se sentir. Por quê? É aquela história, o corpo já começa a dar aqueles sinais, né? A vitalidade, os fluidos vitais já começam a diminuir. Então, o corpo vai dando sinais. Então, já não se lembra, já tem essas... E nós temos que ter uma compaixão para com essas pessoas, né? Por vezes, os netos, por não estarem recebendo uma boa orientação dos seus pais, brincam e dizem assim, avó, você está ficando velha, você já está ficando gagá. Por amor de Deus, isso é jeito de falar com o avô? Não, tem que ser assim, avó. Está, olha, está aqui, vem cá, eu vou pegar para você. Olha que diferença. Olha o carinho, olha a compreensão, olha a tolerância, olha a afetividade. Não é? Porque nós também chegaremos lá. Nós já estamos chegando lá. Eu já faço parte desse clube, eu não sei vocês, mas vocês não, vocês são todos novos, todos jovens, mas eu já estou fazendo parte desse clube. Flexione sempre para os valores éticos. Habitue-se a valorizar o ser humano e não a falar mal de ninguém. A gente não fala mal de ninguém, não é verdade, gente? Imagina, que isso? Nós não falamos mal de ninguém. Nós só falamos bem das pessoas. Né? É difícil a gente falar mal de alguém, né? Muito difícil. Imagina se nós parássemos... Quando chegar do lado de lá, eles pegaram a nossa ficha, apresentaram, falaram, pelo amor de Deus, eu vou sair correndo. Eu vou dizer, não, essa ficha não é minha, de certeza que houve aqui um engano. Vai dizer, não, é sua sim. Não, imagina, não. Que vergonha, que vergonha. Aí vai dizer ainda assim, e você ia no centro toda quinta-feira, e você era espírita, e você abriu o evangelho acaso. Aí é que fica pior ainda. Então, gente, pelo amor de Deus, vamos pegar aquele ponto da indulgência, vamos tirar foto, vamos ficar com ele o tempo todo ali, tim, 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 que é para aquilo ficar bem assente dentro de nós. E aí, quando a gente for falar do outro, a gente faz assim, água fluidificada, né? A gente traz garrafinha da água fluidificada, garrafão, a gente já traz garrafão, né? Aí a gente pega a água fluidificada, leva no bolso, na carteira, assim, naquela garrafinha pequenininha. Aí, quando a gente for pensar em falar de alguém, a gente põe a água e segura na boca. Água da paz. Lembra o filme Nosso Lar? Né? Que o próprio André Luiz chegou para o companheiro dele do lado e falou, bebe essa água e fica segurando na boca. Não engula, 2 horas de água da boca. Então, é assim que a gente tem que fazer. Né? Depois ele fala que o exercício da flexibilidade diária conduzirá o indivíduo ao hábito saudável de flexionar a mente na busca de outras saídas para as diversas mudanças de nosso dia a dia.
Assim, a flexibilidade oferecerá outras alternativas para se enfrentar as situações desagradáveis da vida. Pois é, nós estamos vivendo isso, né? A gente está sempre vendo e situações, então temos que enfrentá-las, não adianta. A gente tem que enfrentar, vamos enfrentar, mas vamos, né, ser flexíveis, vamos tentar sempre, né, da melhor forma, para que as coisas não fiquem pesadas, né? Chega de peso, né, gente? Chega. Depois ele diz, o nosso condicionamento dentro da criatividade e flexibilidade. Achamos que somos o corpo e não o espírito que o habita. Por isso, o desespero no surgimento das doenças. A doença não é o fim e não é tão poderosa como parece. O corpo é o corpo e a alma é a alma. O corpo jamais pode sobrepujar a mente e vencê-la com seus rugidos. Olha que grande ensinamento para nós, né? Depois ele diz, ele poderá rugir como um leão, mas, na realidade, é a mente que o torna um leão ao se condicionar e se permitir entrar em desequilíbrio interior. Então, nós temos que dizer, olha, estamos sentindo alguma coisa, a gente tem que chegar lá e dizer, olha aqui, ó, isso aqui não é assim, não. Aqui quem manda sou eu. Tá? Vamos parar de doer aí, que eu já tomei o medicamento. Vamos conversar com as nossas células. Né? Vamos pôr ordem na casa. A mente cria tanto o sofrimento quanto a alegria. Né? Você é superior ao seu corpo. É o piloto que o dirige. Logo, persista na fé e siga em frente com serenidade. Persista na fé e siga em frente com serenidade. Diga para você mesmo, com convicção. Né? Vamos pegar aquele quadrinho de novo, aquela figura da escada, né? Subindo. Eu vou, eu sei, eu faço, mas falar com firmeza, falar daqui de dentro. Porque não adianta passar para o lado de lá e depois ficar, pois, eu devia ter feito assim, mas eu não fiz, afinal. Não. Ter essa firmeza, essa vontade. Ele diz que, agora eu vou falar um pouquinho sobre a autoestima. Eu achei também muito interessante essa parte. O tempo avança, a gente não vai conseguir falar tudo, mas vamos lá. A autoestima é o conjunto de elementos aceitos como verdades em relação a nós mesmos. Como nos vemos externa e internamente, ou seja, é o retrato que tiramos de nós próprios. É como nos apercebermos dos diversos valores da vida. Engraçado isso, porque há tempos atrás, quando falava em autoestima, eu lembro de ter visto uma figura e que eu acabei até usando, não aqui na casa, mas num curso que eu fiz. E depois, quando eu peguei esse livro e comecei a pesquisar e ver, eu falei assim, bom, Nádia, você está totalmente errada sobre esse negócio da autoestima. Apaga isso tudo, que não é nada disso. Olha aqui, o que é autoestima. Teremos confiança ou seremos inseguros nos desafios da vida? Seremos felizes ou infelizes? Nos achamos dignos ou indignos? Seremos cuidadosos conosco na saúde e nas inibições? Postura de vítima ou de herói? Autoimagem física e psíquica baixa ou elevada? Esses são uns pontos que ele coloca para a gente refletir, para a gente analisar. A autoestima é importante porque dela decorre uma série de atitudes na construção de uma vida plena. Onde estivermos, nós refletiremos esse estado psicológico interior. A autoestima é um requisito de sobrevivência emocional muito significativo nos dias atuais. Ela nos levará a muitas vitórias ou a muitas derrotas. Uma das melhores linguagens que podemos usar para o aumento da autoestima é a linguagem do coração. Porque eu posso falar tudo, mas o meu coração diz muito mais. É por isso que quando a gente abraça uma pessoa, você pode não dizer nada, mas o seu abraço diz tudo, porque você abraça com o coração. Não é a palavra,
que diz, mas é o coração, é o sentimento. É a voz dos sentimentos superiores, que deve ser ouvida, apreciada e desenvolvida. Somente ela trará a força necessária para retirar completamente o indivíduo das profundezas do seu próprio ser. Os sentimentos nobres soam como um clarim, acordando a alma para a continuidade de sua tarefa evolutiva. Então, está tudo dito, né, gente? Dispensa comentários, não é verdade? Depois ele diz, aumentando a autoestima. Portanto, como é que nós vamos fazer? Ele traz para nós 9 itens. Autoconhecimento. Aceite-se como é. Ame-se. A fé é certeza. Tudo provém dos pensamentos. Seja gentil consigo mesmo. Acredite, cultive bons hábitos e seja perseverante. De todos esses itens aqui, que são importantes, eu para comigo mesmo, ame-se. A fé é certeza. Seja gentil consigo mesmo. Como é que eu vou ser gentil com o meu próximo se eu não sou comigo mesmo? Como é que eu vou amar meu próximo se eu não me amo? Como é que eu vou dizer para o meu próximo de fé se eu falo, mas eu própria comigo não acredito naquilo que eu estou a dizer? Né? E depois ele vai falar sobre a empatia. A empatia é a capacidade que conduz o indivíduo de se colocar no lugar do outro, a perceber o que se passa com ele pelas vias da sensibilidade. A base, a empatia, é a autoconsciência. Observe os outros com olhos de bondade. Tente entender o porquê de seus atos. Seja interessado e amigo. Habitue-se a ver com os olhos da alma, para que você possa ver o que a alma do outro está sentindo. Isso me fez lembrar, na segunda-feira, quando nós fazemos o estudo, uma companheira nossa, quando chegou na vez dela falar, ela lembrou-se de uma passagem do livro Entre a Terra e o Céu, em que tinham que tratar de um caso de obsessão, em que a pessoa, que no caso estava obsediando uma outra, o espírito, né, obsediando uma senhora encarnada, que seria a segunda esposa do marido, né? E então ela estava nesse processo obsessivo. E foi muito difícil. Clarencio, ele queria trabalhar e atender aquela pessoa, ajudar aquela pessoa, mas ele teve grandes dificuldades. Então ele chamou uma outra pessoa que viesse ajudá-la. E essa pessoa conseguiu ajudá-la. Por quê? Ela disse: eu sei exatamente o que ela está a sentir, porque eu também fiz isso. Essa é a diferença. Porque nós podemos dizer tudo para o outro, mas se você já passou por aquilo que o outro passou, você sabe o que ele está a sentir. Então, é o que eu digo. Por vezes, quando nós não sabemos o que o outro está a passar, e nós não temos uma palavra, não conseguimos, não usa a palavra, usa o abraço, usa o coração, usa o sentimento, usa a prece, usa a fé. Ame-se, ame-se, ame o outro. E depois, para concluir, que o tempo avança e deu tempo de trazer tudo, foi acelerado, né, Sr. Orlando? Foi, né? Eu senti que foi. Mas pronto, a gente tem que trazer, partilhar tudo, né? E diz-nos a prece. O vigiar e orai do Cristo representa uma defesa significativa em nossos dias. Cabe-nos, portanto, cultivar pensamentos sadios, otimistas, voltados para o bem, ou seja, conduzir essas energias na direção da bondade e das bem-aventuranças proclamadas por Jesus. Então, nós temos tudo a nosso favor para sermos felizes. Tudo. Não nos falta nada. Nada, nada, nada. Nós temos uma vasta literatura. Quiséramos nós conseguirmos beber nesta fonte divina que o Chico deixou para nós. Tudo isso. Mas o tempo avança.
e nós não conseguimos. Tanto que quisera eu ter trazido o livro todo para partilhar com vocês. Mas, como nos diz o nosso Batuíra, trabalho gera trabalho, vontade é trabalho, então nós temos que fazer o quê? Nós temos que adquirir o livro. E eu procurei na internet se tinha em PDF. Não tem não, viu, gente? Vamos ter que diminuir aí o cafezinho, o brigadeiro, e botando dinheirinho no bolso para a gente comprar o livro. Porque não tem PDF na internet. Só tem mesmo para comprar. E então, ficamos assim, para encerrar, com o nosso Mestre Jesus, e finalizando com esta frase: as virtudes são para a alma o que as pétalas são para flores. Nós somos flores no jardim de Jesus. Somos flores neste jardim maravilhoso. E o Cristo está regando este jardim, regando as nossas almas com o seu amor, com o seu carinho. E se Ele nos dá tudo isso, nós temos que nos dar a todos aqueles que estão conosco. Sejam eles encarnados, sejam eles desencarnados. E vamos parar de falar de obsessor, de quem a gente magoou. Vamos transmitir o nosso amor, o nosso sentimento, a nossa vontade, a vontade de nos modificarmos, de sermos homens de bem, de sermos outras pessoas, de nos abraçarmos, de rir, de cantar, de viver. Porque todos os dias o sol nasce e se põe de maneiras diferentes, mas Deus está mostrando para nós que Ele está ali, presente, ofertando o seu amor todos os dias. Quem foi que viu a lua ontem? Maravilhosa. Que céu maravilhoso. E o que é que nós fazemos quando nós temos que olhar para a lua e para o sol? Temos que olhar para cima e erguer a cabeça. Então nós temos que parar de ficar olhando para baixo. Que Jesus esteja sempre conosco e que nós estejamos todos juntos, uns conosco, uns com os outros, todos os dias da nossa vida, em pensamento, em coração, em sentimento, nos abraçando, nos amando. Muito obrigada, gente. E assim, queridos companheiros, nós chegamos ao término e a nossa companheira apresentou como que uma coxa de retalhos perante tudo aquilo que nós vivenciamos no nosso dia a dia. Mas algo ficou patente e que só nesta doutrina é que nós vamos encontrar o rumo certo e reunir todas as condições para que sejamos homens de bem. Porque no mundo de hoje, ele está muito difícil. Não é? Os valores, todas as turbulências que o mundo nos apresenta, mas há algo que tem que nos nortear e só esta doutrina, a mensagem do Cristo. Nós podemos ir buscar em muitos lugares, podemos até telefonar para a televisão e pedir para a senhora pôr as cartas para resolver o problema. Mas não é por aí, não. Não é por aí. Há necessidade de nós nos integrarmos na doutrina e buscarmos naquelas palavras do Cristo: amai-vos, mas instruí-vos. Se a instrução da vivência do Evangelho, nós não chegamos lá, não. Podemos até ter muitas boas maneiras com o nosso vizinho, nosso amigo,
Mas a coisa é muito mais profunda, ela é muito mais real. Porque o intercâmbio hoje, com os dois mundos, ele está tão patente, ele está tão presente nas pessoas. A sensibilidade, porque evoluiu, está tão patente nas criaturas, em todos os aspectos, que há necessidade que a gente vá buscar algo mais nas lições do Cristo para nortear as nossas vidas. Essa e as casas espíritas aí estão. E a doutrina tem evoluído muito. Este livro de hoje e outros tantos que temos são espetaculares. Estava lendo um livro ontem até à noite e que dizia: uma palestra, uma reunião de estudo, ela é a lavoura do nosso entendimento. Mas o convívio nas lições do Cristo são o que realmente nos reúne e nos ensina como devemos caminhar perante o mundo que nos rodeia, e é um mundo real. É um mundo real. E há necessidade de que, por isso é que verificamos que as pessoas andam à procura. E é bem verdade, quando nós estamos com dificuldade, batemos em qualquer porta. Por vezes são portas falsas, mas a necessidade obriga. Mas a doutrina espírita hoje, ela dá-nos um embasamento, uma instrução muito profunda para nós seguir. É preciso trabalho, é preciso esforço. Volto a repetir, é mais fácil fazer um telefonema e a senhora pôr as cartas, está tudo resolvido. Não é assim, não. Não é por aí. Ele é um esforço, como dito o nosso patrono, o trabalho. É preciso vir à casa espírita, tomar 2 passos por semana, tanto quanto possível. Porque há necessidade de nós ir buscarmos recursos para que as vibrações que estão aí, em que nós tomamos parte do nosso dia a dia, quando entra na sala de passe, a transmissão das vibrações e o magnetismo neutraliza. E se você não o fizer, fica difícil. Fica difícil. Eu só acredito no milagre do trabalho, do nosso esforço, do nosso querer. Por isso que hoje a física quântica está muito ativa. Nós vamos fazer um seminário sobre a física quântica, porque então, já André Luiz, nas suas obras, ele se baseou muito, mas hoje a física quântica é uma realidade que comanda o nosso querer e a nossa decisão. Ela falou muito bem, eu quero, eu desejo. Você dá auto-ordem para você mesmo, ou pode dar para outrem, mediante a vibração que você transmite. Quando não passe ali, no final, é lá uma doação de uma ordem de espírito para perispírito, através da áurea. Portanto, hoje tudo evoluiu. Nós estamos, se nós formos à televisão e buscar as coisas boas, nós temos a nossa TV, que tem visitações cada semana, 4, 5 mil por semana, até mais.
Há pouco tempo nós começámos, hoje dizia o responsável por essa área, Sr. Orlando, nós já estamos em 105.000 visitações em poucos meses. Porque as pessoas perguntam e querem saber. Tudo que está aqui dito, dependendo, está sendo gravado por 2 câmaras, vai para o ar. E as pessoas hoje têm informação. Nós vamos criar programas muito interessantes em que nós vamos colocar no ar, por exemplo, em termos de evangelho no lar, que deve ser evangelho para o mundo. Porque as pessoas perderam o hábito de orar. Perderam o hábito de orar. Ontem atendi, e antes de ontem, pessoas que vinham, Evangelho, não tenho Evangelho, mas o Evangelho é a vossa arma. O Evangelho, ele é o livro de cabeceira. Antigamente era a Bíblia, quando a gente, há um tempo que depois já podemos ter a Bíblia. Mas a Bíblia nós não percebemos. Mas o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele esclarece muito bem, fixa a mensagem, e você dorme até melhor quando você, à noite, tem o seu Evangelho na mesa da cabeceira, lê ao acaso, lê a página, mentaliza, faz a oração. Hoje a espiritualidade nos diz que a oração ela é uma necessidade premente pelo mundo que nós estamos vivendo. Portanto, as casas espíritas estão e cada vez estão se divulgando cada vez mais. Às vezes fico pensando, a nossa casa fez 20 anos, olhando aos tempos de hoje, como evoluiu, como é certo que esta casa tem feito de tudo para divulgar a doutrina, em todos os aspectos, porque esse foi o compromisso. Diria até mais, que eu não gosto de falar de mim, mas foi o compromisso que os espíritos mandaram: você vai às suas raízes para Portugal, e que eu não queria vir, embora seja um português, seja a minha terra, né? Mas hoje sentimos-nos felizes porque temos resultados. Fizemos 12ª jornadas de medicina e espiritualidade, reuniões com muita profundidade, com gente que sabe muito, porque o brasileiro sabe, ele convive. Mas vamos terminar.